Nem o examinador da OAB, que normalmente é um sujeito malvado, está sempre com faca no dente, sangue nos olhos, sujeito do coração peludo. Nem o coração peludo do examinador é capaz de formular uma pergunta como essa do nosso telespectador. Essa nunca veio na primeira fase, mas é uma pergunta forte, de segunda fase da OAB, mas que cai só em tributário, só o pessoal do banho todo dia, só o pessoal que come com garfo, o povo mais asseadinho mesmo, é que tem necessidade de saber essa diferença. São várias as diferenças. Primeiro, a taxa é um tributo, tarifa não tem natureza tributária. A taxa é um tributo pago em troca da prestação de um serviço público pelo Estado, enquanto que a tarifa é uma remuneração paga não ao Estado, mas a uma empresa concessionária que presta indiretamente um serviço público. Então, vá organizando as ideias na sua cabeça, porque o assunto vai longe de ser um assunto fácil. Vamos lá. Taxa é um tributo, tarifa não é tributo. A taxa é cobrada quando o serviço é prestado diretamente, a tarifa é cobrada quando o serviço é prestado indiretamente. A taxa é cobrada em troca de uma prestação estatal, a tarifa é cobrada em troca de uma prestação indireta por meio de uma empresa concessionária. Outra diferença: pelo fato da taxa ter natureza tributária, as taxas estão sujeitas aos princípios de legalidade e anterioridade. Por isso, criação e aumento de taxa é só por meio de lei e só valem a partir do ano seguinte, legalidade e anterioridade. Pelo contrário, na tarifa não é assim. Como a tarifa não tem natureza tributária, os princípios tributários não se aplicam a uma tarifa. Por isso que tarifa pode ser aumentada por ato do executivo, por ato do poder concedente. Não precisa de lei. E o aumento tem força imediata. Não há incidência da anterioridade. Isso porque, se a exigência não tem natureza tributária, não há sentido em aplicar os princípios tributários. Finalmente, uma outra diferença, essa estabelecida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Diz o STF que a taxa é cobrada em troca de um serviço de fruição obrigatória, enquanto a tarifa é cobrada em troca de um serviço de fruição facultativa. E por causa dessa facultatividade, haveria uma natureza contratual. Duvido você saber repetir comigo aqui todas essas diferenças entre taxa e tarifa. Valendo um boneco do Fofão, para quem acertar todas essas, é autografado pela Simone ainda, para quem acertar todas essas diferenças. Vamos lá? Taxa é tributo. Tarifa não tem natureza tributária. A taxa é cobrada quando o serviço é prestado diretamente pelo Estado. Tarifa é cobrada quando o serviço é prestado indiretamente por meio de um concessionário. Quando a taxa é cobrada, é preciso respeitar a legalidade e anterioridade, criação e aumento só por meio de lei e a exigência no ano seguinte. Tarifa não, como não é tributo, a tarifa pode ser majorada por ato do Poder Executivo e com exigência imediata. Taxa, o serviço é de fruição obrigatória. Na tarifa, a fruição é facultativa. Meu querido, agora você sabe tudo o que pode cair em qualquer prova brasileira sobre essa diferença de taxa e tarifa. Tá vendo? Por isso que esse penúltimo bloco do nosso programa é tão importante, porque essas perguntas enriquecem demais o conteúdo comentado no primeiro bloco. Legal? Sensacional essa primeira pergunta. Vamos lá? Mais 4 perguntas sobre tributos vinculados. Na tela para o Maza. Professor Maza, o que são tributos sinalagmáticos? Só tem pergunta do coração peludo hoje, hein, gente? Tributos sinalagmáticos. Eu já comentei no comecinho do primeiro bloco de hoje.
Você lembra dessa história de contratos sinalagmáticos que vem lá do direito civil? Pois é. No direito civil, os contratos sinalagmáticos são aqueles em que há uma equivalência das obrigações para as duas partes. A compra e venda no direito civil é um contrato sinalagmático. Porque, de um lado, o comprador tem o dever de efetuar o pagamento, de outro lado da relação, o vendedor tem o dever de entregar a coisa. As duas obrigações estão equilibradas, há um nivelamento entre os deveres de cada parte, há um equilíbrio, um sinalagma, daí falar-se que a compra e venda é um contrato sinalagmático. Importando essa ideia privada para o nosso contexto do direito público, especialmente para o contexto de hoje do direito tributário, nós podemos dizer que taxas são tributos sinalagmáticos nessa medida. Na medida em que as duas partes dessa relação jurídica causal, da relação jurídica ensejadora da criação de uma taxa, essas duas partes têm obrigações que se equivalem. O Estado, a parte prestadora, tem o dever de promover a prestação do serviço público ou realizar o exercício da atividade de polícia. O contribuinte, a parte pagadora da relação, tem o dever de efetuar o pagamento do tributo. O Estado realiza a atividade, o contribuinte efetua o pagamento. Duas obrigações equivalentes, há um equilíbrio, há um sinalagma. As taxas são tributos sinalagmáticos. Entendeu? Maravilha essa pergunta, hein? Vamos para a próxima? Na tela para o Maza. Professor Maza, como é que deve ser cobrada a contribuição de melhoria se a obra pública for realizada em consórcio por diversas entidades federativas? Gente, as perguntas de hoje estão sensacionais, espetaculares, hein? Sem entender essa pergunta, eu disse no finalzinho do primeiro bloco que a contribuição de melhoria é o tributo cobrado quando uma obra pública é realizada e valoriza um imóvel do contribuinte. Por obra pública, nós devemos entender uma construção, uma reforma ou algo similar, providenciados pelo Estado. É o Estado que realiza essa atuação de construção, de reforma, daí o nome obra pública. Por isso, se a obra for particular, esqueça a contribuição de melhoria. Às vezes acontece uma situação assim. Às vezes é construído um shopping, por exemplo, no bairro, e esse shopping, pela facilidade na prestação de serviços, ali para a região, o shopping, uma obra privada, promove uma valorização em todo o bairro. Pode cobrar contribuição de melhoria? Não, claro que não, porque o shopping não será uma obra pública, será uma obra privada. E a Constituição deixa muito claro que não é qualquer obra que promova a valorização que é capaz de ensejar a contribuição de melhoria. Tem que ser uma obra pública, uma obra providenciada, promovida, executada pelo Estado. Agora, e na pergunta do meu amigo aqui? E se, adoro começar a pergunta assim, né, gente? É tão direto, né? E se a obra for realizada em consórcio por diversas esferas federativas? E isso é tão comum na prática. Imagine a duplicação de uma rodovia. Sei lá, 50% do dinheiro investido tem origem federal, 25% origem estadual e outros 25% a cargo dos municípios ali do entorno da rodovia. Uma obra pública com várias entidades federativas encarregadas do financiamento, da realização, da promoção dessa obra. E aí, hein? Como que é feita a cobrança da contribuição de melhoria? Olha, diz a doutrina que a contribuição de melhoria será cobrada na proporção dos quinhões de investimento. Olha só, na proporção
dos quinhões de